Vocês estão bem? Estão mesmo? Estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Amados, nós estamos na terceira mensagem da nossa série Discípulos Fazem Discípulos. Amém? E hoje nós vamos falar sobre construindo um novo relacionamento. E o pastor Samuel me deu o privilégio de estar ministrando para vocês essa noite. Ele estava ministrando num congresso de casais fora, e ele me deu essa alegria de hoje poder compartilhar a palavra com vocês, amém? Amados, João 20, 21, a palavra do Senhor diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, amados, nós precisamos entender que nós somos chamados, primeiramente, a sermos discípulos de Jesus. Amém? Você é um discípulo de Jesus? Pastor Ed hoje disse algo muito interessante, que a hora que ele falou até me deu uma bugada assim na cabeça, mas eu disse, tem razão o que ele disse. Porque, amados, muitas vezes, quando nós olhamos na Bíblia, nós vimos que tinham muitas pessoas que seguiam a Jesus. Amém ou não amém? Ele parava nos lugares, de repente vinha uma multidão. Porém, amados, existia uma diferença entre a multidão e os discípulos. Existia uma diferença entre... A multidão, muitas vezes, elas vinham apenas para receber a bênção. Mas quando elas recebiam a bênção, elas se afastavam de Jesus. Os discípulos, até quando eles ouviam aquilo que eles não gostavam, que eles não entendiam, que eles não compreendiam no primeiro momento, eles permaneciam junto com Jesus. Então eu quero fazer a pergunta de novo. Você é um discípulo de Jesus? Amém, glória a Deus. E, amados, então nós temos esse primeiro chamado, que é nós sermos discípulos de Jesus. Porém, nós temos um segundo chamado na nossa vida, e esse chamado é para nós fazermos discípulos. Porém, eu não tenho como fazer discípulo se eu não for discípulo. Então, o primeiro chamado é ser discípulo. E para esse chamado nós damos um sim. Mas logo em seguida, nós temos o chamado de nós fazermos discípulo. E para esse chamado, nós também damos um sim. Amém? Você está disposto a fazer discípulos de Jesus? Glória a Deus pela sua vida. E, amados, hoje, como eu disse, nós vamos conversar um pouco a respeito de construindo um novo relacionamento. Dr. Larry Crabb, no seu livro Chega de Regras, ele diz assim: quando tentamos produzir mais do que receber e viver quando tentamos produzir mais do que receber e viver um relacionamento com Jesus, estamos construindo algo em torno do esforço e não da graça. O que isso quer dizer? Amados, muitas vezes nós queremos fazer, às vezes até na igreja, no LGF, a gente quer fazer um monte de coisa, mas se nós não vivermos um relacionamento com Jesus, nós vamos estar fazendo algo pelo nosso esforço, pela força do nosso braço, e isso tende a nos cansar. Tudo que você se esforça, que gera esforço, isso tende a nos cansar. Mas, quando nós vivemos um relacionamento íntimo com Jesus, nós desfrutamos da graça. Então, tudo que nós fazemos já não é mais pela nossa força, não é porque nós somos capacitados, não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque a graça de Deus está sobre a nossa vida, amém? A graça de Deus está sobre a sua vida? Amém, glória a Deus. Então, amados, abra sua Bíblia e acompanhem comigo João 10, do verso 1 até o verso 15. João, capítulo 10, do verso 1 até o verso 15. Se você está com Bíblia de papel, abra ela, vá acompanhando aí. Não é pecado você riscar a sua Bíblia, você sublinhar na sua Bíblia, você escrever aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração nessa noite. Mas se você também tem uma Bíblia digital aí no seu celular, você pode fazer as anotações daquilo que o Senhor ministrar para ti. O importante é que você permaneça com a sua Bíblia aberta, amém? Quem ama a Bíblia aí, dá um glória a Deus? Amém, amém. Então, amados, João 10, do 1 até o 15, a palavra do Senhor diz assim:
Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Até aí, amém? Glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu quero só dar uma ênfase a 2 versículos aqui nesse primeiro momento, mas a gente vai acompanhar todo esse trecho das Escrituras aí durante a ministração. Olha só, João 10:7 diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Essa é uma declaração muito forte de Jesus e você vai entender melhor o significado no decorrer da palavra. E João 10:4, a parte B, diz assim, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu quero já fazer uma pergunta para você, que depois eu vou fazer ela novamente. Mas você conhece a voz do bom pastor? Você tem ouvido e tem reconhecido a voz do bom pastor? Agora você vai só meditar. No decorrer da palavra você vai me responder de novo, amém? Amados, nós precisamos entender algo para a gente entender esse novo relacionamento que nós precisamos desenvolver com Jesus. Nós precisamos entender que o mundo, ele sempre foi e ele sempre será religioso. O mundo sempre foi e sempre será religioso. Amados, quando você olha para as Escrituras, quando você vê lá no Antigo Testamento, você vê que os inimigos do povo de Deus, eles tinham as suas religiões. Eles tinham seus deuses, não tinham? Quando você vê a história grega, a história romana, de diversos países, nações e povos, sempre existe algum tipo de religião. Alguns países têm diversas religiões, diversos deuses. E amados, até mesmo aqueles que declaram não ter uma religião, eles têm uma religião. Sabia disso? Até mesmo aqueles que declaram, olha, eu não creio em nada. Eles creem em si próprio. A religião deles é eles mesmos. Você está entendendo isso? Então, amados, a religião, né, essa religiosidade, ela existe, ela sempre existiu. Só que qual é o problema dela? Ela cria uma confusão no nosso entendimento de quem Cristo verdadeiramente é. Cristo, ele não é uma religião. Guarde isso com você. Cristo não é uma religião. Nós, muitas vezes, buscando a Cristo, às vezes até mesmo dentro da igreja, nós vivemos uma religião. Mas Cristo não é uma religião. Amados, Cristo não cabe em nenhuma filosofia. Cristo não cabe em nenhuma ideologia. Cristo não cabe em nenhum pensamento humano. Você está entendendo isso? Então, automaticamente, Cristo ele não é uma religião.
Cristo, ele é a verdade. As religiões, elas falam daquilo que eles entendem, eles falam daquilo que eles imaginam, eles falam daquilo que eles pressupõem. Cristo, ele é a verdade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que existe foi feito. Você está entendendo isso? Então, amados, Cristo, ele não é uma religião. E a religião em si, ela não pode mudar a vida das pessoas. Religião não muda a vida das pessoas. Talvez por um tempo, por um momento, práticas religiosas podem parecer gerar uma transformação de vida. Mas, amados, a religião, ela aprisiona as pessoas, ela traz peso sobre as pessoas, ela torna as pessoas cegas. Quer ver um exemplo? Você conhece alguém que você pegou a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Você crê nisso? Já teve alguém que você pegou a palavra de Deus, você abriu um versículo para ela, você leu aquele versículo para ela, e pela religião dela, ela não concordou com o que a Bíblia está dizendo? Amados, existem pessoas que dizem acreditar em Deus, que dizem acreditar em Cristo, mas vivem totalmente distantes da palavra de Deus. Mas elas estão praticando uma religião. Elas estão vivendo uma religião. Então, a religião, ela vem trazer esse peso, trazer esse fardo, cegar as pessoas. Mas, amados, Cristo, ele vem trazer liberdade para você. Cristo, ele vem tirar o fardo. O que a Bíblia nos diz? Que o fardo dele é leve. A religião muitas vezes traz um peso sobre você, ao qual você não é capaz de suportar, a qual você não é capaz nem de cumprir aquilo que você se diz viver. Cristo, ele vem tirar esse peso da sua vida. Amados, Cristo, ele vem para abrir os seus olhos. Infelizmente, amados, muitos cristãos, eles vivem um tipo de vida com Deus que não é que eles amem a Deus, eles têm medo de ir para o inferno. Você sabia que existe uma diferença entre você amar a Deus e você ter medo de ir para o inferno? Tem pessoas que muitas vezes chegam na igreja e a principal preocupação delas é o quê? Olha, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Mas a pergunta não é o que eu posso ou não posso fazer porque eu amo a Deus. A pergunta é o que eu posso ou não posso fazer para eu não ir para o inferno. A religião, ela traz esse tipo de pensamento. A religião, ela traz esse tipo de entendimento para nós, e nós passamos a viver uma vida de regras, onde nós temos um livrinho e nós vamos dando o nosso cheque em cada uma das regras que nós cumprimos. Olha, não fiz isso, olha, não fiz aquilo, olha, não fiz mais isso, olha, não fiz mais aquilo. Mas daqui a pouco você não consegue cumprir todas as regras. E daí você traz um peso sobre a sua vida, porque você já se acha incapaz de chegar diante do seu Deus. Você já se acha incapaz de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque você não conseguiu cumprir todas as regras que te deram para você cumprir. A religião faz isso com a gente. E, amados, isso é triste, porque muitos cristãos, eles vivem uma vida de derrota. Eles vivem se arrastando, eles vivem de queda em queda. Porque eles tentam pela força do braço, eles tentam pelo seu próprio esforço viver uma vida, cumprir uma vida de regras, e ao não conseguir isso, eles vivem uma vida de derrota. Você conversa com ele, como está a sua vida? Ai, meu Deus, por que eu não consigo vencer? Por que eu não consigo romper? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque é força do braço. Posso te contar uma coisa? Na força do seu braço você não vai conseguir vencer. Sabia disso? E Deus também sabia disso. Por isso que ele entregou Cristo lá na cruz, por mim e por você. Por isso que a graça de Deus é manifesta através do sacrifício de Cristo. Porque nós não somos capazes de cumprir. Você está entendendo isso? E Cristo, ele vem tirar esse peso de nós. Cristo, ele vem tirar esse fardo de nós. E é interessante, amados, que você vê Cristo
discutindo com os religiosos. É interessante que os homens chegam com uma mulher pega em adultério diante de Jesus. Eles colocam ela na frente de Jesus e eles dizem assim: olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Os entendedores da lei, aqueles que deveriam conhecer o coração de Deus, chegam diante de Jesus e dizem: ei, vamos apedrejar essa mulher. E o que Jesus faz com eles? Tudo bem? O que a lei diz? A lei diz isso? Então faz o seguinte: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Vamos cumprir. Vocês querem viver a lei? Vocês querem viver as regras? Vamos cumprir a lei então. Atira a primeira pedra. E a Bíblia nos conta que, começando pelos mais velhos, um a um, lançaram as suas pedras e foram embora. E amados, existiu uma pessoa que podia apedrejar aquela mulher. Jesus podia. Ele não tinha pecado. Mas o que ele faz? Ele diz para ela: aí, ninguém te apedrejou? Eu também não vou. Você está entendendo? O pecador Jesus trata assim. Mas aí os fariseus, que deveriam entender, que deveriam conhecer da lei, Jesus está discutindo com eles. Se você, esse trecho das Escrituras que nós lemos, ele está no meio de um sanduíche dessas discussões. Porque no capítulo 9, Jesus ele cura um cego, e ele cura um cego no sábado. E os fariseus ficam revoltados. Aonde já se viu curar uma pessoa no sábado? Não cumpriu as regras. Não cumpriu as regras. Daí Jesus está ensinando isso daqui para eles. E Jesus ainda, no final do capítulo 9, está dizendo para ele: olha, vocês estão cegos. Jesus ministra para eles, eles começam: não, você está dizendo que a gente que somos os cegos aqui? Como assim? Nós conhecemos de tudo. Eles não conseguiam enxergar a graça, o amor de Deus manifesto na frente deles. E amados, quando nós olhamos logo após esse trecho aqui que nós lemos das Escrituras, o que os fariseus falam a respeito de Jesus? Está endemoniado. Ele está endemoniado. Ele fala por meio de demônios. Por quê? Porque eles não conseguiam entender a graça de Deus manifesta naquele lugar. A religião faz isso. A religião ela não consegue entender a graça de Deus manifesta sobre a nossa vida. Amados, quem sou eu para estar hoje aqui? Se não fosse a graça de Deus, amados, eu não sou ninguém para estar aqui. Eu tenho o hábito de dizer que a única coisa que existe de boa em mim é Jesus. Porque se tirar Jesus da minha vida, eu não sirvo para nada. Eu não presto para nada, eu não tenho nada de bom para te entregar. É só a graça de Deus. Não é porque eu sei, não é porque eu sou capaz, não é porque eu tenho um título. Você está entendendo isso? E é a mesma coisa sobre a sua vida. E nós precisamos então, amados, desenvolver esse relacionamento de fé com Jesus. E ele começa por onde? Esse relacionamento, ele começa por um convite de amor. Veja lá no verso 3, a palavra diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, as suas ovelhas, e as conduz para fora. Amados, nós éramos escravos. A palavra nos diz: nós éramos escravos dos nossos pecados, nós éramos escravos dos nossos desejos, nós éramos escravos da nossa vontade. Mas, amados, quando nós olhamos para Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós seguimos o bom pastor, amados, nós somos conduzidos a uma vida de liberdade. Quando nós estamos em Cristo, é que verdadeiramente nós somos livres. As pessoas muitas vezes vivendo as suas religiões e vivendo os seus desejos, as suas vontades, sem ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, elas dizem assim: olha, eu sou livre, mas eu não consigo romper com esse vício. Olha, eu sou livre, mas eu não consigo vencer nessa área. Ora, eu sou livre, mas eu não consigo libertar ou prosperar com a minha família. Amados, isso não é liberdade.
Isso não é liberdade verdadeira. Agora, quando nós estamos em Cristo, quando nós verdadeiramente temos um relacionamento com Cristo, nós temos sim liberdade, nós temos a opção de escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Quando nós éramos escravos dos nossos vícios, dos nossos desejos, nós não tínhamos escolha, nós éramos apenas escravos. Nós fazíamos aquilo que a nossa carne queria, nós fazíamos aquilo que o nosso desejo queria, nós fazíamos aquilo que os nossos vícios queriam. Mas quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos nova criatura, nós temos uma nova vida, e Cristo ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é uma vida de liberdade. Você pode escolher o que você quer fazer da sua vida. Amados, a partir do momento que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir do momento que eu desenvolvi um relacionamento com Jesus, eu de fato deixei de praticar muitas coisas que eu praticava. Mas não é porque alguém chegou para mim e disse: olha, Márcio, o negócio é o seguinte, você tem que seguir esse livro de regras aqui, senão você vai para o inferno. Eu te confesso que num primeiro momento, logo no início da minha conversão, a minha mentalidade era essa: eu não quero ir para o inferno, o que eu tenho que fazer? Tem que usar gravata? Tem que usar roupa social? Não, como que é que eu tenho que me comportar? Você já passou por isso também? Glória a Deus, que hoje nós estamos modernos, né? Os crentes estão moderninhos, né? Glória a Deus por isso. Mas né, a gente tinha essa preocupação, não, qual é a roupa, o que eu tenho que fazer? Mas, amados, quando você vai desenvolvendo um relacionamento íntimo com Jesus, você vai mudando a sua vida, sem ninguém chegar para ti e dizer assim: ó, faz isso, faz aquilo, senão você vai para o inferno. Faz isso, faz aquilo, senão você não serve para Deus. O Espírito Santo, o bom pastor, ele vai falando contigo e você vai mudando a sua vida. A sua vida vai sendo transformada. Você tem total liberdade. Amados, o Espírito Santo, ele nunca me obrigou a mudar nada na minha vida. Ele já me direcionou. Ele já me apontou que estava errado. Mas ele nunca me obrigou. Ele nunca me forçou. Enfim. Nós estávamos esses dias atrás, tivemos o culto de Pentecostes. Quem estava no culto de Pentecostes aqui? Uau, glória a Deus pela sua vida. Amados, eu estava ministrando lá em Tuporanga, e eu estava contando para as pessoas, eu dizia: gente, eu queria cair na unção, mas eu tinha medo, porque eu achava que eu ia ficar fora de mim, e tal, né? E amados, é tão interessante, porque quando o Espírito Santo toma você tem plena consciência de todas as coisas. Agora, quando é um demônio que toma você, amado, você não sabe se você está aqui, se você está em Nárnia, se você está em Plutão. Então não sabe. Você está entendendo isso? O Espírito Santo, amados, ele não te obriga. Ele não... Mas ele ministra ao seu coração. Ele diz: ei, esse caminho não é legal para você. E, amados, é interessante que esse trecho da Escritura aqui, né, o verso 3, ele está dizendo que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. O bom pastor chama a ovelha pelo nome. Amados, a religião, muitas vezes, quando você tenta chegar diante de Deus através da religião, muitas vezes o que você vai ouvir é o seu pecado, é o seu passado, são as suas dores, são as suas limitações. Você vai chegar diante de Deus, mas a religião diz assim: você é um pecador, cara, o que você quer chegar diante de Deus? Você não é digno de chegar na presença de Deus. Ou, quando a religião não te aponta para um lugar de te acusar, ela aponta para outro lado. Ela diz assim: não, você pode chegar diante de Deus porque você é um presbítero da igreja, porque você é um pastor da igreja, porque você tem feito isso, tem feito aquilo. A religião aponta para essas coisas. Agora a Bíblia está dizendo que o bom pastor, ele não nos chama pelo nosso pecado, ele não nos chama pelo nosso passado,
E Ele não nos chama pelos nossos títulos. Ele nos chama pelo nosso nome. Pelo nosso nome. E amados, eu compartilhei algo hoje de manhã que eu acredito. Não está escrito, mas eu acredito muito nisso. Que um nome que o Pai nos chama, muitas vezes não é nem o nome que nós estamos habituados aqui. Como assim, Márcio? O que é isso? Pela manhã eu compartilhei. Eu tenho uma filha, a Liz. Ela tem 5 anos. Amados, eu não chamo ela de Liz. Eu só chamo ela de minha princesa. Eu, o pai da Liz, quando eu vou chamar ela, é minha princesa. Eu tenho o Timóteo, que ele está aqui em algum lugar. Eu estava vendo ele por aqui, agora já não sumiu. Mas o Timóteo, amados, ele não é o Timóteo. O Timóteo é o meu titico. Você está entendendo o que é isso? Amados, é assim que o Pai nos chama. Todo pai tem um apelido carinhoso para o filho, não tem? Todo pai chama o filho, até quando ele diz o nome de uma maneira diferente. É diferente de eu chamar o seu filho e você chamar o seu filho pelo nome, é ou não é? Você está entendendo? Eu creio que quando o bom pastor nos chama, olha lá o Timóteo, achei lá atrás. Quando o bom pastor nos chama, ele chama por esse nome carinhoso, ao qual nós somos conhecidos no céu, ao qual nós somos conhecidos na presença dele. Qual é o nome que você tem ouvido quando você tem tentado chegar na presença de Deus? Qual é o nome que você tem ouvido quando você para diante de Deus? Talvez, amados, por você estar vivendo uma religião, você está chegando diante de Deus e a única coisa que você enxerga é seu pecado. Talvez você está chegando diante de Deus e a única coisa que você está enxergando é o seu título. E por causa do seu título é que você acha que Deus, Ele para te ouvir. Mas a verdade, amados, é que quando você tem um relacionamento íntimo com o Senhor, Ele te chama pelo nome. Não importa quem você era. Não importa qual é o seu pecado. Quando Cristo se entregou naquela cruz, Ele não perguntou qual era o seu pecado. Sabia disso? Ele nem perguntou se você amava Ele. Você foi consultado? O dia que Jesus foi crucificado, você foi consultado se por Ele morrer na cruz você amaria Ele? Alguém foi? Apareceu um anjo de repente para você e disse, olha, Jesus está para morrer na cruz. Assim que Ele morrer, você passará a amar Ele? Não, né? Ele se entregou, amados, por amor a mim e a você. Essa é a graça de Deus manifesta sobre a nossa vida. Jesus está sempre, amados, à nossa frente, nos convidando a uma vida melhor. Mateus 11:28 diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, descanso. Um relacionamento real de fé com Jesus, ele cresce em meio a um relacionamento de cuidado. Um relacionamento de fé real com Jesus, ele cresce no meio de um relacionamento de cuidado. Lá no verso 4 diz assim, depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amados, Jesus, ele não deseja te encontrar apenas no domingo aqui no culto. Jesus, ele não quer encontrar você apenas no LGF. Jesus, ele quer ter um relacionamento contigo todos os dias. Toda hora, todo momento. Ele está à sua disposição a todo momento. Não é apenas aqui no culto. Infelizmente, tem pessoas que o único relacionamento que ela tem com Jesus é durante o culto. Terminou o culto, ela desliga ali e ela espera até o próximo domingo. Não é esse o relacionamento que Jesus quer ter com você, amados. Você conhece a voz de Jesus? Você consegue discernir a voz de Jesus? Para que você possa conhecer a voz de Jesus, é necessário que você tenha essa intimidade com Ele. É necessário que você entenda e conheça Ele profundamente para você poder discernir essa voz. Amados, um filho, mesmo no meio de uma multidão, quando ele ouve a voz do Pai,
ele sabe que é o pai falando com ele, é ou não é? Um casal, mesmo que no meio de uma multidão, quando o marido fala, a esposa sabe que é a voz do marido. Quando a esposa fala, o marido sabe que é a voz da esposa. Quando você tem um relacionamento íntimo com o Senhor, você sabe que é a voz dele. Só que, sabe qual que é o problema, amados? Muitas vezes nós não temos esse relacionamento com o Senhor. E a nossa mente, ela é bombardeada por pensamentos, por setas do inferno. E nós passamos a ouvir vozes e acreditar em vozes que não são as vozes do nosso bom pastor. O nosso bom pastor quer nos conduzir a um lugar de cuidado. O nosso bom pastor quer nos conduzir a um lugar de provisão. O nosso bom pastor quer nos conduzir a um lugar de descanso. Mas muitas vezes as vozes que nós temos ouvido não é a voz do nosso bom pastor. Mas por nós não termos um relacionamento íntimo com o Senhor, nós não conseguimos discernir. E nós acreditamos. E nós tomamos decisões baseadas nessas vozes. Nós mudamos coisas na nossa vida, na nossa família, baseado nessas vozes. Cuidado, amados. Cuidado. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem falado com você? Amados, minha esposa disse que ela estava assistindo o culto hoje de manhã, ela disse que minha filha depois usou essa frase contra ela. Porque a gente diz que os filhos têm que obedecer o pai, amém? Mas, amados, muitas vezes nós, como filhos, nós também não queremos obedecer o pai. É ou não é? Acontece ou não acontece com você? Só que, amados, mesmo você não querendo obedecer o pai, você sabe que é a voz dele. Mesmo você não querendo obedecer o pai, você sabe que é a voz dele. Quando você tem um relacionamento íntimo com o Senhor, até quando ele fala coisas que não são agradáveis a você, porque vai contrário àquilo que você queria fazer, você sabe que é a voz dele. Você tem consciência que é a voz dele. Você pode rejeitar. Lembra que você é livre? Você pode rejeitar. Mas você sabe que é a voz dele. Você sabe que é a voz do bom pastor. Então, amados, quem anda com Jesus não anda sozinho. O Senhor está sempre à sua frente e sempre ao seu lado. Ele te conduz, Ele guarda a sua vida. João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor tem cuidado de nós. Ele deseja o melhor para você. Ele deseja o melhor para a sua casa. É essa a vontade do Pai. É essa a vontade do bom pastor. Mas você precisa estar sensível à voz dele. Um relacionamento real de fé com Jesus é fortalecido através da provisão diária. Lá no verso 9 diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Amados, eu estava lendo esse trecho aqui, organizando a palavra, preparando ela, e eu lembrei de algo que o pastor Samuel nos ensinou uma vez. Ele disse: gente, vocês têm que parar de ler a Bíblia procurando regras, regras e leis para você cumprir. Quem já leu a Bíblia assim? Você começa lá em Gênesis, daí você vai lendo, daí você começa, não, ó, tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tu não termina nem Gênesis, tu já quer desistir de ler a Bíblia. É ou não é? Já passou por isso? Eu já. Mas ele disse: gente, sabe o que vocês têm que fazer? Em vez de ficar procurando regras, vocês têm que encontrar Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Quando você encontra Jesus, você encontra a graça de Deus manifesta desde Gênesis até Apocalipse. E daí olha só que interessante. Lá o verso 9 diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Amados, a hora que eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de algo. Quem lembra da Arca de Noé? Quantas portas tinha? Quem foi salvo? Que entrou pela porta. Uma única porta, era a porta. Tanto que Jesus ele diz: eu sou a porta. Eu não sou uma porta ou uma das portas. Ele diz: eu sou a porta.
Eu sou a porta das ovelhas. E amados, na arca tinha uma única porta. Quem entrasse por ela seria salvo. Só que é interessante porque ele diz, olha, entrará e sairá. E encontrará pastagens. Você lembra que o povo entrou na arca, os bichos entraram ali e fechou. Ninguém saía mais, ninguém entrava mais. Encheu de água, a arca estava lá boiando, daqui a pouco saiu a água. Eu falei hoje de manhã e não pesquisei hoje à tarde. Eu não sei se a arca pousou, repousou, não sei qual que é a palavra certa. Os dois estão certos? Glória a Deus pela tua vida, Elton. Então a arca pousou, né? Baixou a água, ela pousou. E amados, quando eles saíram da arca, eles encontraram as pastagens. Havia provisão. Havia provisão do Senhor. Amados, hoje o convite do Senhor é para que você entre por essa porta. É para que você entre pela porta que é Jesus Cristo. Porque ao entrar por ela, você vai entrar e deixar uma vida para trás, mas você vai ganhar uma nova vida. E nessa nova vida, você encontrará descanso, você encontrará provisão, você encontrará sustento para sua casa, para sua família. Esse é o lugar, esse é o bom pastor. Nós precisamos, amados, entender que Jesus, ele é essa porta. As religiões, elas têm diversas portas. As religiões, elas te apontam para um monte de lugar. Eu vou entregar a idade aqui, mas o pastor Manolo vai lembrar. Quem lembra da porta dos desesperados, do Sérgio Malandro? Tem uma galera aqui que não lembra. Mas tem uma galera se entregando aí na idade. Vocês lembram que tinha um monte de porta? E meu Deus do céu, para qual porta que eu vou? E qual que dá certo? E às vezes a sua vida está assim. Você está correndo para o lugar, não, porque eu vou para cá. Daí não, aqui não deu certo, agora eu vou para lá. Daí ali também não deu certo, não, daí agora eu vou para outra porta. Amados, existe uma única porta. Essa porta é Jesus Cristo. Entre por ela. Cuidado com a porta que você está entrando, que vai sair um monstro lá do Sérgio Malandro. Eu ficava desesperado, meu Deus, ele foi na porta errada, Jesus. Amados, existe uma única porta. Tudo em sua vida precisa passar por Jesus. Ele é a nossa solução. Quem passar por Ele encontrará pastagens. Isto é, amados, do básico ao sobrenatural, você encontra em Jesus. Um relacionamento real de fé com Jesus é firmado sobre uma promessa eterna. Olha só, versos 10 e 11 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lembra que eu falei para você de você ler a Bíblia tentando encontrar Jesus na Bíblia toda? Amados, quando você lê a Bíblia e você vai lá em 1 Samuel 17, você encontra Davi conversando com Saul. E o que Davi está dizendo? Ele está dizendo: rei, apareceu um urso para querer pegar as ovelhas, e eu matei o urso. Rei, apareceu um leão para querer pegar as ovelhas do meu pai, e eu lutei com o leão, e eu venci o leão. Amados, Cristo, Ele é o bom pastor. Amados, Davi, ele não morreu na luta com o urso. Davi, ele não morreu na luta com o leão. Mas, amados, Cristo, Ele entregou a vida dele por completo, por amor a mim e a você, por nós sermos ovelhas do Senhor. Ele morreu naquela cruz. Ele entregou verdadeiramente a vida. Ele não apenas disse que faria, Ele fez aquilo que nós não tínhamos o que fazer, aquilo que nós não tínhamos como pagar, aquilo que nós não tínhamos como resolver na nossa vida. Cristo já fez, se entregando por completo lá na cruz. Ele é o verdadeiro bom pastor. Ele se entregou por mim e por você, amados. Se você está hoje aqui nessa noite, é porque Deus, Ele te cercou do amor dele. Antes mesmo de você pensar nele, ele já pensava em você.
Antes mesmo de você pensar em cogitar entregar a sua vida para Jesus, Ele já entregou a vida dele por você. Ele já entregou a vida dele por você. Amados, não é uma religião. Não é sobre religião. É sobre um Cristo verdadeiro. É sobre o amor de Deus manifesto. Religião não vai mudar a sua vida. As práticas religiosas não vão mudar a sua vida. Um relacionamento profundo com Jesus transforma a sua vida. Um relacionamento íntimo com Jesus. Quando você entende, amados, olha só, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, quando você entende o tamanho desse verso da palavra de Deus, nós muitas vezes não conseguimos compreender, porque nós tentamos entender esse amor de Deus pelo nosso pensamento humano, pela nossa razão, pela nossa lógica humana. Nós tentamos compreender e encaixar o tamanho do amor de Deus dentro daquilo que nós conseguimos medir, mas o amor de Deus, ele é imensurável. Quando a Bíblia está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amados, esse tal maneira é algo que nós não conseguimos medir. Nós não conseguimos. Eu volto a te dizer, não é pelo que nós fazemos, não são pelas nossas práticas. Amados, se depender de nós, nós não conseguimos. Talvez você está cansado na sua caminhada de fé. Talvez você está até desanimado, pensando em desistir da sua caminhada de fé, porque você tem tentado resolver as coisas pela sua força. Você tem tentado fazer as coisas segundo aquilo que você pensa que tem que ser feito. Mas, amados, tudo que tinha de ser feito já foi feito. Cristo já se entregou naquela cruz por mim e por você. Tome posse disso. Tome posse disso e viva uma vida leve de relacionamento com Jesus. Viva isso na plenitude na sua vida. Lá em João 11, verso 25 e 26, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amados, o amor de Deus, ele transforma a nossa vida. E não há apenas pelo breve tempo que nós temos aqui na terra, mas ele transforma a nossa vida por toda a eternidade. Não é algo passageiro, não é algo momentâneo. Práticas, ações religiosas, elas podem te dar alguma ilusão de conforto ou de mudança por um breve período de tempo. Mas, amados, o que Cristo garantiu para nós na cruz é por toda a eternidade. Eu lembro que uma vez no LGF, eu e o irmão, a gente começou a conversar a respeito da eternidade. E a gente queria meio que medir a eternidade. Coisa de quem viaja, né? Não, porque olha, eternidade, não sei o quê. Amados, é imensurável. É imensurável. O que Cristo fez na cruz, por mim e por você, é imensurável. É imensurável. Você está entendendo isso? Ele morreu nossa morte para nós podermos receber a sua vida. E por fim, um relacionamento real de fé com Jesus é consolidado por meio de um relacionamento pessoal de verdade. João 14,15 diz assim: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amados, olha só, lá no verso 15 ainda diz: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amados, Jesus, ele não entregou a vida dele lá na cruz por glória, por fama, por nada disso. Ele entregou por amor a mim e a você. Ele cumpriu o plano do Pai por amor a mim e a você.
para que você tenha vida, e para que você tenha vida em abundância, para que você possa viver algo extraordinário na sua vida, para que você possa ter uma transformação. Eu estava conversando hoje com um rapaz no final do culto pela manhã, estava dizendo: amados, olha que quão precioso é o que Deus fez por nós. A Bíblia nos diz que nós éramos escravos e nós estávamos presos no reino das trevas. E através de Cristo, nós somos transportados para um novo reino, para o reino da luz, para o reino de Deus. Amados, não é mais a mesma vida, não é mais uma vida melhorada, é uma nova vida, num novo reino, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de você desfrutar daquilo que o Pai tem para você. Então, nessa noite, meu amado, eu quero convidar você a abandonar todos os seus pensamentos religiosos. Você pode ficar de pé comigo? Talvez você chegou aqui nessa noite convidado por alguém. Talvez você, assim como eu, um dia chegou numa igreja, assim como essa, todo resistente, dizendo: olha, eu até vim para esse lugar, eu até aceitei o convite para estar neste lugar, mas eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha religião, eu não quero mudar de religião. Amados, eu quero convidar você nessa noite, não a mudar de religião, porque Cristo não é uma religião. Eu não estou falando para você sobre você mudar de igreja. Eu estou falando para você sobre você mudar de vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está entendendo isso? Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, mesmo estando aqui na Igreja Vida, mesmo estando participando de LGF, mas talvez você chegou aqui cansado, dizendo: eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo romper, eu não estou conseguindo cumprir o checklist de regras que eu tenho para a minha vida. Eu quero convidar você nessa noite a jogar fora esse checklist. Joga fora esse checklist. Ei, tá pesado para você? Abandona essa religião. Abandona essas práticas. Abandona esses métodos. Desenvolva um relacionamento íntimo com Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora? O louvor vai começar a tocar. E eu gostaria que você, nessa noite, fizesse essa oração. Mas, amados, é você, não sou eu, é você que tem que fazer. Comece a declarar para o Senhor, diga: Senhor, eu quero abrir mão de toda a religiosidade. Muda minha mente, muda o meu coração, Senhor. Eu quero me desapegar disso. Eu quero viver por completo Cristo. Eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Ah, Deus, muda o meu coração, muda a minha mente, desfaz os sofismas, quebra as fortalezas, Senhor, nessa noite. Abra os seus lábios, meu amado. Abra os seus lábios. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amados, como eu disse para vocês, um dia eu cheguei num ambiente como esse, e eu estava escutando o pastor ministrar, o pastor falar de Jesus, mas existia uma batalha muito grande na minha mente. Porque por mais que eu entendia o sacrifício de Jesus, que eu nunca tinha entendido até então, eu nunca tinha compreendido o tamanho do amor de Deus por mim até aquela noite. Mas ao mesmo tempo que o meu coração, ele gritava que ele queria Jesus, a minha mente lutava, dizendo: você não pode mudar de religião. Amados, talvez você se declara evangélico, se declara cristão, mas você tem vivido uma vida só de religiosidade. Só de religiosidade. Isso fica claro, amados, quando você olha para a sua vida, mas quando você começa a olhar para a vida do seu irmão, e você começa a encontrar regras que ele não cumpriu, isso é um sinal claro de que você está vivendo uma religiosidade. O Senhor quer quebrar tudo isso na sua mente nessa noite, amados. O Senhor quer te libertar disso. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Declare assim, declare: Senhor, faz novo todos os meus pensamentos. Senhor, que todo sofisma, que toda fortaleza da mente seja desfeita nessa noite. Ah, Senhor, eu quero viver um relacionamento íntimo com Jesus. Eu não quero viver uma vida de regras. Eu não quero viver uma vida de religiosidade. Eu não quero viver uma vida de tradição religiosa, mas eu quero viver a vida verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém? Assim como você está, eu quero fazer um outro convite para você. Se você, assim como eu naquele dia, também estava lutando sobre o que o seu coração desejava e o que a sua mente falava, essa noite é a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Essa noite é a oportunidade de você passar por essa porta chamada Jesus. Eu não vou pedir nem para você dar um sinal, amados. Eu sei, porque eu estive no seu lugar e os meus pés estavam como se estivessem pregados no chão. Mas, amados, a palavra de Deus, conforme ela ia entrando no meu coração, isso foi se tornando mais forte, mais forte, mais forte, ao ponto que os meus pés se soltaram e eu corri para frente do altar. E é esse o convite que eu quero fazer para você. Eu não estou pedindo para você trocar de religião, eu não estou pedindo para você trocar de igreja, mas se nessa noite você deseja aceitar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se nessa noite você deseja entrar por essa porta,
saia do seu lugar, venha aqui à frente. Essa é a noite, a porta está aberta. Saia do seu lugar, o Senhor está aqui. Não se permita ficar preso no seu lugar, meu amado. Saia do seu lugar. A porta está aberta. O Senhor quer operar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se você talvez nunca fez essa entrega, eu digo para você, essa é a noite. Aleluia. Não tenha vergonha, amados. Essa é a melhor decisão da sua vida. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Lembra que na arca só entrou Noé e a família dele, porque eles decidiram passar pela porta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.